Primeiro ponto é o seguinte, né? Quando foi falar de corrupção, né? O velho discurso do encontrou porque investigou. Não, encontrou porque tinha escândalo de corrupção, né? Uma questão muito simples. Ah, não, na nossa época o Ministério Público era independente. O Ministério Público sempre foi uma instituição autônoma e o PT não fez absolutamente nada para mudar a situação jurídica do Ministério Público, mesmo porque não havia mais nada a ser feito. E mais um ponto, né? Não, eu podia muito bem ter feito um decreto de sigilo de 100 anos pra mim, pros meus filhos, pra que ninguém fosse investigado. Peraí, o Ministério Público e a Justiça pode ter acesso a qualquer coisa que pode ser decretado sigiloso, é só pedir que a Justiça vai lá e quebra o sigilo de qualquer coisa, né? Decretar sigilos de qualquer coisa não presta pra investigação, serve pra você impedir, como a gente tem visto, que a população veja aquilo que está acontecendo no governo. Agora, pra Justiça pode quebrar... Se o sigilo do teu banco, do Exatamente, telefone. Fiscal, telemático, né, do telefone, dos correios, de tudo, né, a Justiça pode quebrar. Então, é a velha desculpa de que, não, eu teria poderes pra me blindar de investigação. Se ele de fato tivesse esses poderes à época, ele teria utilizado, ele não teria sido investigado, não teria sido condenado, como de fato foi. E, importante ressaltar, o que o Bonner não disse no início da entrevista, que é importantíssimo, quando ele falou: o Lula não deve mais nada à justiça, é desmentir a mentira que o Lula fica espalhando, e nesse serviço acho que o Bonner prestou um desserviço ao país, de que o Lula foi absolvido. Quando o Bonner diz que o Lula não deve mais nada à justiça, faz parecer que o discurso de que o Lula foi absolvido é verdadeiro, quando é falso. Em nenhum momento o Lula foi absolvido. O que houve foi uma manobra processual do Supremo que, de repente, primeiro, o Lula teve o privilégio de ter a mesma matéria analisada em vários habeas corpus. Nenhum cidadão, nenhum indivíduo consegue. Primeiro, já é difícil conseguir habeas corpus do Supremo. Segundo, ter a mesma matéria analisada no mesmo habeas corpus, ninguém conseguiu isso na história, só o Lula. Outro ponto, né, foi o Supremo descobrir, gente, depois de 6, 5 anos eu descobri de repente que a vara certa não era de Curitiba, era de Brasília. Então, realmente, assim, uma coisa bizarra que deveria ter sido pontuada com mais incisividade pelo Jornal Nacional e, pelo contrário, no final das contas, William Bonner acabou prestando um serviço ao petismo dizendo que o Lula não deve mais nada à justiça. Sim, próximo, mesmo tema, corrupção, eu achei que ficou muito no genérico. Não, porque a corrupção, porque as ferramentas... Tinha que falar explicitamente, e ele tinha que dar um jeito de inserir isso na pergunta, para as pessoas entenderem o que o Lula fez, cara. O sítio do Lula, o triplex do Lula... Cara, o sítio do Lula tinha pedalinho em nome dos sobrinhos dele. Tinha foto dele na escada. Tinha coisa ali com o nome da Marisa Letícia. Ele mesmo assumiu que ele visitou o sítio 111 vezes, e acho que em um período de 1 ano. Tinha que falar pra ele: o senhor vai continuar insistindo que o sítio não é seu? Isso é palpável. Porque o cara vai ver e fala: puta, ele tá mentindo. Pô, tá nítido que o cara tá mentindo. Mas qual a ferramenta certa, hein? Para combater a corrupção? Não, mas e a corrupção? Mas ficou aquela discussão de ideias. Não é de ideia, vai no fato. Vai na coisa concreta. Próximo tema. Não, mesmo tema ainda de fiscalização, né, de estrutura de fiscalização, né, que funcionaram. Ele disse, não, as estruturas de fiscalização funcionaram, né, na época do mensalão, porque a gente deixou elas trabalharem e etc e tal, né. Então, peraí, no mensalão, então, ele quer admitir que o Zé Dirceu e que o Genuíno são corruptos? Ele vai falar abertamente, então, bom, a estrutura de fiscalização e controle funcionou no mensalão. Então, peraí, então o Dirceu é ladrão, então o Genuíno é ladrão. Os dois foram condenados, cumpriram pena, ficaram na cadeia, né? E mais do que isso. Não, na época da Lava Jato, o pessoal ficou rico por fazer delação. Ele falou, é uma espécie de delação premiada. Não é uma espécie de delação premiada, é delação premiada. E não é o sujeito que recebeu um prêmio em dinheiro pra fazer a delação, não. Ele pôde ficar com uma parte do roubo, não. Ele precisa devolver tudo pra fazer a delação. Ele faz a delação em troca do abatimento de pena. Agora, é justamente o oposto que aconteceu. Não é que quem fez delação premiada saiu rico, ganhou um prêmio, foi o contrário. Quem fez delação premiada agora tá cumprindo pena na cadeia, ou já cumpriu pena na cadeia. E quem não fez delação premiada, quem não confessou os próprios crimes e teve os crimes descobertos, tá todo mundo solto. Né? O Eduardo Cunha, né? Os petistas, o próprio Lula. Quem não delatou... Zé Dirceu. O Zé Dirceu não delatou. As pessoas que não delataram, na verdade, foram beneficiadas. Ao contrário das que delataram, que era pra ter um abatimento de pena, só que como ela confessou o crime... Não teve como anular nada, porque ela já confessou o crime na base. Ou seja, é tão bizarra a situação que a gente tá vivendo que o sujeito que confessou o crime para ter o abatimento de pena tá na cadeia e o cara que não confessou o crime e que teve todo um trabalho de investigação para ele ser condenado e preso, tá solto.
Depois ele fala aquele velho discurso da Lava Jato causando desemprego. Isso é uma coisa assim que também faltou um pouco, né? O Bonner, ele veio, olha, vários economistas dizem, né? Meu irmão, pelo amor de Deus, tem jeito mais explícito de você deixar isso claro. Não, cara, você investigar a corrupção e você prender corrupto não causa desemprego. Cara, nenhuma empresa quebrou porque a Lava Jato quebrou a empresa. Se tinha uma corrupção endêmica, foi a corrupção endêmica que... É a mesma coisa que você fala assim, porra, cara, eu tinha um câncer, eu fiz uma quimioterapia e morri. Porra, essa quimioterapia é foda, hein? Não, cara, é o câncer que é foda, entendeu? Então é a corrupção que é o problema. É esse discurso, cara, de... Não, a Lava Jato... Aí, eu acho que faltou muito, quando ele mete o pau nas empresas, assim, o senhor mete o pau tanto nas empresas, né? Não falar, o senhor mete o pau nas empresas, assim, o senhor critica tanto os empresários, o senhor... fez palestras para o Odebrecht, que fez uma série de obras no seu governo, 99% ali com superfaturamento, e o senhor ganhou 14 milhões de reais em palestras. É um valor razoável? E assim, ele declarou 7 milhões? Sei lá, quanto 7 nem lembro. Cadê os outros? Você ganhou 14. Cadê os outros 7? Você torrou 7 milhões de reais nesse tempo? Porra, meu, isso é uma coisa que tinha que ter sido dita. Palestra do Lula. Cara, como é que eles não falaram de palestra do Lula, brother? Como que eles não falaram isso? Um absurdo do caramba, cara. Foi ridículo. Não, tem um ponto, né? O Lula disse assim, não tem como investigar a empresa sem quebrar a empresa. É verdade. Se a empresa tem alguma atividade que não seja cometer crime, né? Todo o cartel de empreiteiras que foi investigado e foi desconstruído, pelo menos momentaneamente, pela Operação Lava Jato, o modelo de negócios da empresa era baseado em crime. A empresa não estava preocupada, não é diferente de uma Samsung, de uma Volkswagen na vida, que tinha um foco de corrupção e aquele foco tinha que ser combatido. Não, o negócio central dessas empresas era a corrupção. O negócio central delas era fazer o cartel. Porque elas não cresceram porque eram mais competitivas que as outras, porque tinham um preço melhor do que as outras. Não era um problema em um setor. Não! Era a empresa inteira que funcionava naquela lógica. Tanto que o Odebrecht tinha o famoso setor de propina, o departamento de operações estruturadas, que era um departamento só para roubo. Todo mundo lá sabia o que acontecia. Tinha um departamento só para fazer a contabilidade disso. Só para esconder o dinheiro. Então, investigar a empresa sem quebrar. Dá para fazer quando a empresa não é baseada toda num esquema criminoso. Que mais que eles falaram aqui? Deixa eu achar aqui. Aí a Renata pergunta para ele assim: o senhor não responde se o senhor vai escolher o próximo PGR, né, Procurador-Geral da República. Pra quem não sabe, né, o Ministério Público precisa de um Procurador-Geral da República. Quem escolhe é o presidente. Via de regra no nosso país, os presidentes costumam escolher um da lista tríplice. O próprio MP fala assim, tem esses 3 aqui, escolhe um desses 3. E o presidente escolhe um dos 3, como quem diz, eu respeito a autonomia de vocês, eu escolho o que vocês estão me indicando. O primeiro presidente da história que escolheu um que não era da lista tríplice, quem você acha que foi? Foi o Lula? Foi a Dilma? Foi o mito. O Bolsonaro abriu uma porta, ele desativou uma nova ferramenta para um presidente corrupto. Ele abriu uma nova skill. Indicar um PGR que não é da lista tríplice. E quando perguntado, e aí, Lula, o mito abriu essa nova skill aí, você vai usar ele? Mano, falou de tudo, menos da pergunta. Ele não... Aí ele não, é pra deixar o pessoal com uma pulguinha atrás. Que pulguinha? Você quer me deixar com uma pulguinha? Eu vou deixar o cidadão com uma pulguinha atrás da orelha se a gente vai ou não respeitar a autonomia do Ministério Público. Vamos deixar esses otários com a pulguinha. Você tá louco, brother? E aí o cara vai lá e fala, não, o Lula aí tá respeitando a democracia. Vocês estão loucos, cara? É foda, cara. É foda. E você não vai ver um esquerdista, você não vai ver uma Vera Magalhães. É um absurdo, hein? O Lula foi lá e não falou quem vai ser o cara se ele vai ou não respeitar a lista tríplice. Vai ter um jornalista do mainstream, desse Beautiful People, criticando isso. Eu duvido, cara. Vamos procurar no Twitter, eu duvido que vai ter isso daí. Não, e uma das coisas mais bizarras que o Lula disse eu acho um absurdo prometer antes de estar no poder. Mas peraí, como é que tem debate político? Não, sério, tem uma eleição,
tem pessoas disputando o poder. Eu não vou falar o que eu vou fazer. Eu não vou falar o que eu vou fazer também. Então, se eu não falo o que eu vou fazer, você não fala o que vai fazer. É o seguinte, vota no cara que você achar mais bonito, vota no cara que contar a piada mais legal, aí chegou lá no poder, é o candidato Kinder Ovo, né? Abriu a surpresinha da economia, a surpresinha da educação, a surpresinha da saúde. Como é que diabos você não debate proposta, você não faz promessas, você não diz aquilo que você pretende fazer, se você tá disputando uma eleição? Não, você acha que todo mundo é igual ele, que já teve um governo, o que eu fiz no meu governo, o que eu fiz no meu governo, eu fiz no meu governo. Então, você só pode disputar a presidência se você já tivesse sido presidente da república. É tipo, é um negócio bizarro. E depois, é como você colocou também, a imprensa vai falar, não, como foi uma aula de democracia, né? Como o Lula é tolerante, como ele pregou o diálogo, não sei o quê. E basicamente o que ele defendeu é o seguinte, não, só pode ser candidato a presidente aqui quem já foi presidente, e quem não foi mais não pode prometer nada, não pode debater nada, porque é só estando no poder mesmo que a gente mostra o que a gente tá aqui pra fazer. Depois, ele ainda fala isso aí, tudo recheado daquelas... Porque o Procurador-Geral da República tem que ser leal ao povo brasileiro. Fala aquelas obviedades, né? Tipo assim, meu irmão, a água hidrata você. Você não sabe? Sim. Porra, meu, você tá com o olho vermelho, você tem que pôr colírio no seu olho. Puta, que gênio, velho, não acredito. Aí ele traz uma situação real, né? Bonner, você já sentiu sede? Cara... Se tem um remédio que eu sempre tomei pra sede, é água. Rapaz, quando eu tava lá no Nordeste, bebi água que matava minha sede. E o povo brasileiro também tem... Você tem sede. E aí a pessoa, nossa, ele fala as verdades, e não sei o que lá. Beleza, o que mais que tem aqui? Ele assumiu que ele sabia da operação da PF, cara. Contra o irmão, né, dele. Sem querer, ele soltou. Acho que aquilo lá foi no embalo. Eu sabia antes da operação da PF. Eu sabia e não fiz nada. Eu não sei o que é pior, se é ele saber ou se ele não protegeu o próprio irmão, tá ligado? Caralho, velho, como é que um cara fala isso? Eu era presidente e eu fiquei sabendo... Não, porra, proteger o próprio irmão tem que proteger mesmo. Não sei, cara, mas eu tô falando assim... Porra, Arthur! Cara, como é que o cara solta uma dessa? Como que ele solta uma dessa? Né? Beleza, economia, aí ele mente... Né? Peraí um pouquinho. Primeiro ele colocou o seguinte, pra governar... Né, o Lula disse que para governar, primeiro as pessoas precisam... Alguém fecha a porta, por favor. Que para governar... Né, o Lula disse que para governar, primeiro as pessoas precisam acreditar naquilo que você diz. Então, você já não vai governar. Porque ninguém acredita no que você fala, Lula. Pelo amor de Deus. Assim... As duas maiores rejeições, Lula e Bolsonaro. Assim, as pessoas precisam acreditar no que você diz, Lula. Pelo amor de Deus. Se você for eleito presidente da República, o número de branco, nulo e abstenção vai ser maior do que o seu número de votos, Lula. Então, ninguém já vai começar o governo se você vencer as eleições, sem ninguém acreditar no que você fala, com 150 milhões de brasileiros sem terem votado em você. Então, você já não vai governar do que depender disso. E depois, assim, uma das coisas mais bizarras... não, você vai entrar na economia, né? Então entra na economia aí. Não, a economia, ele fala o seguinte... Não, eu peguei o Brasil em 2002, o Brasil tava quebrado, né? Mentira, o Brasil não tava quebrado. O Brasil tava saindo, inclusive, da herança maldita que o governo do FHC deu, que foi o Plano Real, que estabilizou a moeda. Você tá louco? Pegou o boom dos commodities, pegou o tripé macroeconômico, pegou tudo isso. Era pro Brasil ser um dos países assim, pelo menos uma das 7, 8 economias do mundo, com tudo que a gente exportou de commodities. Não, pelo amor de Deus, pra China. 7, 8, porra, a gente tá no quarto, terceiro. E não foi, cara. E não foi. Né? Não, é mais do que isso, ele falou depois. Não, mas no meu governo, a gente bateu a meta de inflação. Porra, quem criou a meta de inflação foi o Fernando Henrique, você votou contra! O PT votou contra! Não, no meu governo bateu uma meta de inflação. Quem é que criou essa porra pra você cumprir em primeiro lugar? Aí depois ele falou o seguinte, quando perguntado da Dilma, não, porque o governo Dilma, e foi um lixo, cara, não tem como defender o governo Dilma, é impossível ser governo... Ele começa assim... Viu, eu encontrei a Dilma no Anhangabaú, ela falou, olha, quando te perguntarem do meu governo... Fala pra me chamar! Não. É tipo o Russomano falando que o Bolsonaro pegou no bracinho dele e falou, cuide de São Paulo. Pelo amor de Deus, cara. Quem é que acreditou nisso? Quem é que acreditou nisso? Basicamente que o PT falou assim, meu irmão, estamos na reunião, que chegar no governo Dilma faz o quê? Foge do assunto. Foge, que não dá pra defender aquela porcaria. Aliás, quem está... quem acompanhou ou está fazendo agora a Academia MBL, vendo meu curso de debates, conhece esta que é a falácia o quê?
é a falácia da anedota, né? Que você conta uma historinha pra você desviar daquele assunto que é o verdadeiro. Então, não, mas peraí, e o governo Dilma? Como é que foi a economia, hein, Lula? Olha só, um dia eu estava lá no Anhangabaú, eu encontrei a Dilma e a Dilma me falou: olha, Lula, se perguntarem do meu governo, falem para me chamar, para me entrevistar. E aí você não responde nada. Ele criou uma historinha pra basicamente ele não ter que responder nada sobre o governo Dilma. E quando foi forçado a responder, ele falou: não, olha, eu tenho críticas a segurar o preço do combustível, eu tenho crítica a segurar o preço da energia elétrica. Tem crítica, Lula, pelo amor de Deus. O PT voltou agora exatamente as mesmas medidas com a PEC Kamikaze no governo Bolsonaro. Vai falar que é contra? Vai falar que agora você não ia fazer exatamente a mesma coisa de tentar baixar juro na marretada? De tentar baixar o combustível, de tentar baixar a energia elétrica e depois estourar a conta no bolso do povo brasileiro? Foi deliberado que no final do primeiro mandato do governo Dilma se aprovou uma PEC muito parecida com a PEC Kamikaze, que era o pacote de bondades da Dilma, virou o ano, todo mundo pagou a conta. É exatamente isso que vai acontecer. Só que mais, só com um valor maior. E vou te falar um negócio muito interessante dessa resposta. Quando ele foi meter o pau nos equívocos, ele falou do Aécio, que mentiu, que o Aécio não fazia porcaria nenhuma. O Aécio foi um dos maiores, dos caras que mais obstruiu e mais atrapalhou a Dilma. O Aécio não dava presença no Senado, ele deu no primeiro dia e não foi mais. Não, quando a Dilma já tava caindo, quando já tava ali rolando o impeachment, o Aécio Neves recebeu esse aqui, que marchou a pé daqui de São Paulo até Brasília e falou assim: não, a gente tomou um café, a gente organizou o café da manhã lá, a gente conversou com o pessoal, é melhor deixar a Dilma sangrar, que aí em 2018 eu ganhei a eleição. A gente decidiu... Não, o Aécio foi contra o impeachment, ele disse abertamente, quando nós estávamos indo até Brasília, ele disse que não, o PSDB não vai defender o impeachment, o PSDB vai entrar com ação no TSE. Depois que a gente desceu-lhe o cacete e que o PSDB ficou sem saída, que o PSDB foi começar a pensar em defender o impeachment. Serra era contra, Luizo era contra, o Aécio era contra, assim, o PSDB no Senado praticamente inteiro era contra o impeachment, e aí o Lula vem dizer que o PSDB foi um grande entrave pra Dilma poder governar. A Dilma não governou porque é incompetente, a Dilma não governou porque é incapaz. Depois mesmo, ele mesmo se contradiz, porque ele falou: não, a polarização boa era PT e PSDB, que não tinha oposição, essa é a verdade. Mas uma parte interessante dessa resposta é que ele não falou mal do Temer. Ao contrário, ele elogiou o Temer. E como deve ser difícil ser petista? Deve ser foda, hein? Primeiro, vai, fora Temer, traidor, desgraçado. Não, o Temer, quando era presidente da Câmara, ajudou muito o PT. Vai, passa pano pra Aécio, otário. Passa pano pra Temer. Vai lá seguir o papai Lula. Mete o pau no cara, depois agora vai lá. Não, agora a gente vai votar no nosso companheiro Aécio. Não, nosso companheiro Alckmin. Agora a gente vai falar que o Temer ajudou o PT quando precisou. Vai lá, otário. Vai lá ser gado de Lula, que é isso que você é. Não, assim, realmente, quando o Lula fala, não, eu tenho ciúme dos aplausos que o Alckmin recebe, porque ele dá um discurso, sindicalista tão bonito, meu amigo, isso deve doer tanto na alma de você, militante petista, que ainda foi chamado de torcida organizada pelo Lula. Lula falou que você é um maluco que sai agredindo as pessoas enquanto ele tava tomando cerveja com o PSDB. O Lula basicamente disse que você, militante petista, é um otário, que você é um tonto que fica brigando na rua pela torcida organizada, enquanto ele é o jogador que tá recebendo milhões lá e indo pra festa com os jogadores do time adversário. Que você é o tonto que tá trocando porrada na rua, enquanto ele tá tomando cerveja e uísque com os caras do PSDB. E agora aplaude lá o PSDB. E agora, sabe por que não bateu no Temer? É óbvio que ele quer ter o MDB no governo, ele quer ter o apoio do MDB no segundo turno. É óbvio que é por isso que ele não bateu no Temer. E agora vai fazer o quê, petista? Se o MDB apoiar o Lula no segundo turno, vai falar que o Temer foi contra o impeachment também? Vai falar, não, o Temer não foi bem golpista, assim, ele foi, sei lá, levemente antidemocrata. Vai falar o quê agora, petista? Já tem que passar pano pro Alckmin, pro cara que vocês chamavam de nazista. Vocês faziam um charge dizendo que o Alckmin era nazista, dizendo que o Alckmin roubava merenda. Agora vocês estão falando que não, que ele é um grande sindicalista, que tem um discurso sindicalista nato. Agora vocês vão passar pano pro Temer, que vocês chamaram assim, de vampiro pra baixo, né? Vampiro, assim, foi o adjetivo mais bonito, mais republicano que usaram pra descrever o Temer. Vamos lá. Pra baixo. Aí ele falou duas outras coisas, que é o seguinte. Primeiro, ele falou que política não tem que ter ódio, né? O Lula é o ódio em política. Pega qualquer discurso do Lula antes dele ganhar a presidência. Qualquer. Escolhe um. Vai lá e pega. Você vai ver esse cara destilando ódio, nós contra eles, assim, a dar com pau. Esse cara agora vem, em 2022, falar que política não é feito com ódio. A vida dele foi fazer política com ódio. E depois, ele deu um presente pros Minions. Ele deu um presente pro gado bolsonarista. Ó, nós estamos ao vivo aqui.
Eu tenho certeza que já tem recorte desse momento do pessoal usando isso pra defender o Bolsonaro. Ele vai lá e fala assim, o Bolsonaro não cuida do orçamento. O Bolsonaro, ele é refém do Congresso. Depois, só na outra fala, ele falou que ele parece um bobo da corte. Mas antes, ele falou assim, o Bolsonaro é um refém do Congresso. Quê? E um presidente não cuida do orçamento? Vocês estão loucos, cara. O orçamento, as emendas saem do governo. É o governo que autoriza a porcaria da emenda. O orçamento secreto é do governo. É do governo, inclusive, a autonomia para nomear não sei quantos cargos que o Bolsonaro deu pro Centrão, e o Lula também deu pro Centrão na época dele. É do governo, né? Todo esse, não só os cargos, mas todos os orçamentos, toda emenda, tudo isso é do governo. Aí o Lula dá esse presente pros Minions. Tipo, não, o Bolsonaro não controla o orçamento. Meu Deus do céu. Beleza. Não, e vamos reforçar, né? Porque a grande imprensa toda, tenho certeza que vai fazer, tirando o editorial do Estadão, que é um dos poucos que se salvam, né? Boa parte aí da grande imprensa, pra não falar todos os veículos, mas boa parte vai falar que não, que o Lula é um grande democrata, que o Lula é paz e amor. Vamos lembrar, o Lula, ele caçou visto de jornalista. Porque o jornalista criticou ele. Isso nenhum dos jornalistas hoje vai lembrar, né? Isso nenhum dos jornalistas vai falar, que o Lula caçou visto de jornalista. Assim, o jornalista que defende o Lula é tão sangue de barata que o cara coloca a própria profissão em risco pra defender o ídolo político dele. Outro ponto, o Lula diz que ia acabar com o DEM, que é o único partido que permaneceu fazendo oposição durante todo o governo petista que não foi pra base. Imagina se amanhã eu falo, não, eu acho que tem que acabar com o partido político. Acho que tal partido político tem que ser fechado. Imagina se eu sou presidente da República e eu falo que eu tenho que fechar um partido político. Tem que fechar o PSOL. Tem que fechar. Mas, no outro dia tá, mano, golpe. Agora o Lula, não, tudo bem. Ele falou, não, vou fechar um partido político e ficou por isso mesmo. E agora ele é tratado como democrata. Pelo amor de Deus. O cara submeteu o Congresso na base da propina. E ainda tem coragem de falar de orçamento secreto. Peraí, tem gente do PT recebendo orçamento secreto. Tem gente do PT recebendo e votando orçamento secreto, Lula. Vai falar que não sabe de nada? Se o PT votou a PEC Kamikaze a troco de nada, né? Ajudou o Bolsonaro a troco de nada? Não tem estado e governador e prefeito petista recebendo orçamento secreto? E mais, olha só que presente também que o Lula dá pro bolsonarismo. Ele fala, o mensalão, e o orçamento secreto? Tipo, não, tudo bem. Então igualou as coisas. É tipo Uno, né? Não, o reverse card. Tá aqui, ó. Tem um orçamento secreto, tem um mensalão. É um limpando o seu cocô no cocô do outro. Não, pô. E daí que eu matei? Ele também matou. Um anula o outro. Uma surpresa que nós dois tivemos, né? Sim. Aliás, uma que não foi tão surpresa, a habilidade do Lula em trazer isso pra vida cotidiana das pessoas, né? Eu não sei o que ele tava falando lá, não, você viu o jogo ontem? Porque ontem teve um problema no jogo, não sei o que lá. Ele dá essa linguagem. O cara que tá assistindo, ele tal. Polarização, o quê? Fundo, orçamento. O jogo! O quê? Déficit? Jogo? É verdade, esse cara que tá falando a verdade. Ele faz Eu vi o jogo, foi assim mesmo. Aí, uma coisa que nós ficamos surpresos, ele falou o seguinte, olha, não tem polarização, por exemplo, só no Partido Comunista Chinês. Só não tem polarização no partido lá de Cuba. O quê? Caramba! Caralho, Lulu! Que homem sensato é esse? Criticando a unicidade partidária da China, de Cuba. Meu irmão, essa hora, quem fica esmilinguido ali, com certeza aquele militante mais esquerdista do PSOL, tipo um João Willis da vida. É foda, ele não é tão esquerda quanto a gente precisa. Não, mano, e a galera do PCdoB que defende a Coreia do Norte? Claro, imagina. Não, vamos fazer um exercício mental agora. Você é um militante do PCdoB. Você tá lá participando de cerimônia lá na Câmara, homenageando Mao Tse Tung. Você tá defendendo o Kim Jong-un da Coreia do Norte. E aí você tá na base e tá pedindo voto pro Lula, que é um esquerdista que agora, pra pagar de razoável, tá dizendo o óbvio que todos nós já dizíamos, que Cuba é uma ditadura e que a China é uma ditadura. E que ambas só tem um partido, que não tem polarização porque só tem um partido. Imagina você tá na pele desse cara e falar, não, mano,
O meu Lula não, mano. O meu Lula tá falando que Cuba é uma ditadura, não pode. O Lula tá falando que a China é uma ditadura. Todo debate que você for fazer, cara, o Lula concorda comigo. Deixa eu falar uma coisa que uma vez o filósofo Lula disse. Cuba não é uma democracia. Segundo Luiz Inácio Segundo Lula. Agora eu vou usar todo o debate meu. Imagina, velho, todos esses caras que em 2014, 2015 ficaram criticando a polarização. Toma! O papai Lula falou que só não tem polarização no Partido Comunista da China. Mas assim, é óbvio também que ele se fez de tonto, né? Porque quando tava se fazendo uma pergunta sobre polarização, não era sobre existir mais de um polo. Era sobre, não é ter mais uma pessoa no debate político. Era sobre as pessoas estarem se matando, né, em nome dos seus ídolos políticos. E ele mesmo estimulou isso. Claro. Ele elogiou o maninho do PT. O maninho do PT. O Lula elogiou o maninho do PT que tacou um manifestante pacífico em cima de um carro, de um caminhão em movimento. Pelo amor de Deus. Esse cara quer falar que, não, ele não incentiva, que é a militância, que é a torcida organizada, né? O nojinho dele. Não, essa militância é torcida organizada, não tem nada a ver com ela, não. Essa aqui se mata, eu tô aqui tomando cerveja com a S. Ah, meu amigo, quer se fazer de tonto agora? Ele estimulando violência, sempre. Ele sempre estimulando nós contra ele, sempre. Esse sempre foi o discurso petista. Quer coisa mais nós contra eles do que nunca antes na história desse país? Isso é colocar, tipo assim, ó, existe aqui, ó, antes e depois, não é de Cristo, é de Lula. Substituir, né, um marco histórico do Brasil é o Lula. Antes do Lula, ele dizia, não, antes era só rico branco do olho azul. Em 500 anos, só governou rico branco do olho azul. Pela primeira vez assume um operário, alguém do povo. Meu amigo, ele fez o nós contra eles, contra toda a história do Brasil antes dele. Não é que ele fez o nós contra eles contra um adversário político. Ele fez o nós contra ele, tipo, todo o resto da história contra o Lula, que é o primeiro salvador que surgiu. E ele colocou o nós contra eles não só dentro dos políticos. Ele colocou o nós contra eles na população. Isso. Quem é a favor do impeachment é esse cara. Ele apontou pra você, cidadão comum. Beleza. Depois, um dos últimos pontos aqui, ele fala de MST, né? Não, mas e aí, o MST? Aí ele fala o seguinte, quais foram as terras produtivas que os sem terras invadiram? Assim, acho que o Lula ele não tem celular, não é possível. Porque quantos vídeos você já viu de sem terra invadindo terra produtiva assim, botando fogo em trator, botando fogo em máquina, batendo o gado dos outros? Tem muito disso, cara. Qualquer pessoa hoje que tem acesso à internet, põe no Google aí, você vai achar. E aí ele pega e fala assim, não, o MST de hoje não é mais o MST de 30 anos atrás. O MST de hoje tá produzindo arroz orgânico. Planta arroz orgânico. O MST agora é uma... quando você vê um cara do boné do MST, o MST ali, agora... Stedley, que ia falar assim, nós vamos pôr fogo no país se tirar Dilma. Agora esse cara tá plantando arroz, pô. Gente, pelo Ele amor tá de fazendo Deus. arrozinho orgânico gente, pra... calma, Como é calma. o nome daquela mina lá Paula que faz Carosella? churrasco de melancia? Pra ela fazer coisinha Abel, natural. sei lá, não sei. Pelo amor de Deus, cara. Não, mas não, segundo o discurso do Lula, vamos lá, saiu o MST acabou, agora entraram os Teletubbies. Né? É assim, agora tá lá o MST fazendo um creminho gostoso orgânico entregando pro mercado interno da população. Não, MST paz e amor agora. O MST de 30 anos que invadia a terra, agredia a mulher, né? Agredia a criança. Tem registro disso. Vamos lá, MST, me processa. Ah, esqueci, vocês não têm personalidade jurídica, vocês nem podem me processar. Vocês nem podem me processar. Você tava lá batendo em mulher, botando fogo e tudo, meu irmão. Pelo amor de Deus. Quer falar que agora é o do arroz orgânico? Arroz e olha que de plantar arroz esse cara aqui entende, hein? Pelo amor de Deus, mano. Não, mas mais do que isso. Ele ainda disse que durante o governo dele, o Lula teve a cara de pau de dizer que durante o governo dele, ele chegou pro MST e disse, cara, vocês estão fazendo um favor pros produtores rurais. Porque vocês estão invadindo a terra deles pra eu indenizar e pagar depois. Meu Deus, cara. Primeiro que assim, um dos maiores problemas é o MST invadir a terra, ficar com eles e não ter indenização. Todo produtor rural sabe disso. Todo produtor rural, todo morador, que assim, quem já passou a 1 quilômetro de uma zona rural sabe do que eu tô falando. Toda vez que tem uma invasão, toda vez que o Estado vai lá, invade sua propriedade, toma sua propriedade, ele não te indeniza.
Você não tem o dinheiro que lhe é devido. Aí o governo fala, não tenho dinheiro. Pô, então por que não pensou nisso antes de tirar sua terra? Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, falar que o MST tá fazendo um favor, o produtor quer perder a terra dele pra receber indenização, o produtor quer produzir. O produtor quer fazer o que é o trabalho dele. Ele não quer ficar lá todo vagabundo. Isso mostra também a mentalidade de vagabundo do Lula, né? Porque se ele fosse um produtor, ele fala, porra, a melhor coisa é eu ser invadido pra receber uma indenização do governo, né? Isso mostra como ele é vagabundo, assim. Nas pequenas coisas você vê como o cara é pilantra. Não, porra, se eu fosse um produtor rural, quem dera, eu torcia pro MST vir aqui pra eu receber uma indenização e ir pra casa ficar de boa. É assim, é triste. No final da entrevista, o Bonner fez uma última pergunta ainda, que era de política externa, né? E a pergunta tinha tudo pra ser boa, né? Que era apoio a ditaduras. E foi muito mal formulada, cara. Em vez de ele falar do dinheiro que ele entregou, e o dinheiro não retornou. O dinheiro não retornou, nós tomamos tomamos calote. Além disso, né? Tem as falas do Lula a favor de tudo isso, etc. Ele fez uma pergunta tão mansa, assim, tão genérica e no campo das ideias, que o Lula simplesmente não respondeu, né? E ficou por isso mesmo. E uma coisa que faltou demais, cara, faltou demais. O Jornal Nacional é o maior jornal da maior TV do Brasil. Eles tinham de perguntar da coisa mais importante que atinge eles mesmos, que é regulação de imprensa. O Lula tem falado o tempo todo de regulação de imprensa e, diferente do Haddad, que é aquele discursinho de, não, a regulação de imprensa é só para você não ter ali todos os maiores veículos na mão de uma família só, que até a gente concorda com isso. Ok, o Lula não é esse discurso não, o Lula é discurso assim, a Globo não pode ficar contando essas mentiras do meu governo não. Opa, peraí, meu, o cara estava na Globo e vocês não perguntaram disso? Lula, o que o senhor vai fazer em relação ao que o senhor considerou mentira da Globo quando o senhor fala em regular a imprensa? O senhor vai dizer o que pode ou não ser dito por uma TV aberta? O que é? Força o cara numa resposta dessa? Não forçaram. Simplesmente não teve. E no minuto final do Lula, que assim, o minuto final, pra mim um dos momentos mais importantes da entrevista, que assim, o que você quer passar? Você tem um minuto pra resumir. Esse é o minuto que o cara treinou pra cacete pra dar aquele minuto. Exatamente. Aí vai lá, aí o Lula assim, meio, ele faz aquele exercício retórico, tipo, esses 40 minutos foram os minutos mais rápidos, como é que diz? Estou muito à vontade. É até um exercício mental para você se preparar para a chave que você quer dar ali. E aí o que ele faz? Ele fala o seguinte, ele fala muito bem em trocar a palavra governar pela palavra cuidar, que isso para mim é o símbolo da derrota do brasileiro. Ele está basicamente dizendo para você assim, ó, vota em mim, porque você é um merda, entendeu? E você precisa de alguém para cuidar de você. E eu sou político, eu sou o legalzão que vai cuidar da tua vida. Que isso, velho? Que isso, cara? Eu não quero ser cuidado por um presidente, tá? E muitas vezes as pessoas fazem essa opção de se eximir das próprias responsabilidades, das próprias escolhas. Eu quero que alguém cuide de mim. A pior coisa que você faz na tua vida é entregar o teu voto, a tua confiança para um político cuidar de você. É a última coisa que eu quero é que um político cuide de mim. Ainda mais um político que foi um ex-presidiário. Que é um ex-presidiário. E outra coisa que ele fala ali depois, ele pega e fala assim, não, porque tem muita gente pobre, né, endividada, principalmente as mulheres que não conseguem pagar uma conta de luz, uma conta de gás, uma conta de energia. O que ele tá fazendo aqui? Ele não tá dando solução pra nada, ele não tá falando proposta nenhuma. Ele tá se solidarizando com o problema. Ele tá fazendo o seguinte, você tá com dificuldade? Você tá sem dinheiro? Eu vou cuidar de você. Eu tô na sua, tô junto. Ele não fala como? Vou cuidar de você. Vai ter churrasquinho pra você. Vai ter churrasquinho do papai Lulo. E você vai acreditar nesse merda? Puta, é demais, cara. É foda. É foda. E é isso, cara. Agora, assim, o eleitorado dele... Eu vou te falar, a participação do Lula foi muito positiva pra ele. Tanto pro eleitorado dele, que ficou satisfeito com a participação dele, quanto pro eleitorado moderado. Sabe aquele cara que tava mais... será que eu vou no Lula? Será que eu não vou? Puta, contra o Bolsonaro, acho que eu vou. Acho que eu não vou. Acho que eu vou. Ele assiste essa entrevista, ele vai. O Lula é um mentiroso profissional, cara.